E nós vamos saber agora sobre os cuidados com os animais de grande porte nesse período de seca. Hoje nós viemos até a Fazenda Boechat para falar sobre um assunto que está sendo muito discutido, principalmente por conta das mudanças climáticas e queimadas que acontecem em todo o país. Quais são os cuidados que os produtores de animais de grande porte devem ter com esses animais durante esse período de seca, que tem sido uma situação bem grave em todo o país? Marcos, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, bom dia. Bom dia. Me conta quais são os animais que você tem aqui, qual a quantidade de animais que você tem aqui na fazenda e quais são os cuidados que vocês estão tendo com eles nesse período de seca. Bom, nós temos aí na faixa de 500 bovinos, temos alguns búfalos, né? E temos também uma tropa de trabalho de cavalo, jumento, mula, esse tipo de coisa. Você tem percebido o impacto dessa seca na saúde e no bem-estar desses animais aqui na fazenda? Demais, demais. Apesar da gente ter uma situação diferente aqui, que o eucalipto com pastagem, isso ajuda bastante em levar as áreas verdes até um prazo mais longo. Mesmo assim, a gente tem sentido muita dificuldade aqui com relação ao calor que nós estamos tendo e a seca. Acho que já são 148 dias de seca, ou 149, então talvez eu acho que seja, tirando 63, a maior estiagem que nós tivemos aqui no Distrito Federal. O que vocês têm feito assim aqui na fazenda para tentar diminuir essa situação assim, de sofrimento para os animais, né? Então, o que eu penso muito, o que eu falo muito é o seguinte, a coisa mais importante que a gente tem que ter é planejamento, né? Não é resolver o problema agora na época de seca, é planejar na época das chuvas para que na época das secas a gente consiga manter até as próximas chuvas. Aqui na fazenda a gente tem um agrônomo que trabalha com a gente, o Alex Amorim, já trabalha com a gente há muito tempo. Então a gente faz sempre um planejamento de rotacionar os piquetes, rotacionar o gado nos piquetes para poder chegar até o final da seca bem. Qual a importância desse profissional que trabalha aqui com você e assim para outras pessoas, outros fazendeiros que estão passando por essa situação? Importantíssimo, né? É o que eu falo, sem planejamento a gente não estaria chegando aqui agora. E sem o profissional adequado, com conhecimento para isso, não teria como chegar. Então é importante que tenha. Eu caí de paraquedas na fazenda, na verdade sou engenheiro civil que vim trabalhar, ter um outro negócio na fazenda. Sim. Então sem um profissional competente que tenha conhecimento para poder gerir toda a fazenda, não tem como trabalhar. É um aprendizado mútuo aí, né? Sim, com certeza. Todo dia a gente aprende alguma coisa. Aqui neste espaço estão instalados os bebedouros. Nessa época mais seca do ano, o consumo de água aumenta em 20%. E o mais importante, a qualidade dessa água afeta diretamente na saúde desses animais. Por isso, a equipe que trabalha aqui na fazenda toma todas as medidas necessárias para manter o bem-estar desses animais. Tem sido muito desafiador passar por essa seca, né? Eu acho que é uma das maiores secas que já tivemos aqui no Distrito Federal. E para o animal ter o desenvolvimento dele normal, a gente precisa que ele se mantenha hidratado, mineralizado, porque ele perde muito eletrólito com a sudorese, com a própria respiração. E para ele manter a temperatura dele, ele precisa estar bem mineralizado e nutrido com água de boa qualidade e fresca sempre. Qual o maior desafio que vocês estão tendo, né? Que você tinha me dito que eles não bebem a água nos córregos, né? A gente aqui tem uma questão também que é a preservação ambiental. Então assim, a gente não deixa os animais beberem, a fazenda é cercada de córregos e outras nascentes, a gente não deixa os animais beberem nas nascentes e nos córregos, a fim de não assorear e depois nas chuvas carregar terra, solo para lá e diminuir o fluxo de água normal que tem na natureza. Então a gente prefere colocar essa água limpa em bebedouros, em que a gente pode limpar, lavar, para que eles tenham sempre esse acesso à água fresca de qualidade. Eles perdem nutrientes muito rápido? A hidratação deles, como é que é feita aqui? Por exemplo, com uma alteração de umidade e de temperatura muito distinta, ou seja, muito frio à noite e muito calor de dia, o animal sente muito, então ele perde muito eletrólito, perde muita água. O que ele faz? Ele toda hora está indo no curso de água, ele come e está no curso de água. Outra coisa, na seca, se você puder olhar como é que a gente tem, a gente tem uma pastagem mais ou menos verde aqui. Sim. Por quê? Porque o nosso sistema é integrado de floresta com pecuária. O que acontece? Você na floresta é uma protetora
do solo e mantendo a umidade sobre a área. Então a gente consegue manter o pasto um pouco mais verde, mas o pasto seco, quando o animal ingere, causa ele mais necessidade de beber água. Então ele bebe mais água. E como que é a alimentação do gado de corte e o leiteiro? Tem alguma diferença, principalmente nesse período de seca? Tem diferença, porque as exigências são diferentes. O gado leiteiro, ele é um gado com uma exigência maior, porque diariamente ele está ali esgotando uma quantidade de leite, ou seja, de líquidos, muito maior. Então o consumo de água de uma vaca leiteira pode chegar até 40% a mais do que uma vaca de corte. E a exigência nutricional também, porque o leite é um alimento nutritivo e com isso você precisa dar a esse animal muito mais nutrientes para que ele produza leite de forma que ele consiga viver bem e produzir. Tem algum animal que vocês acham que tem uma maior dificuldade para adequar com esse clima mais seco? O cavalo ou o búfalo? O búfalo. O búfalo? O búfalo ele é um animal um pouco mais sensível, porque ele necessita o conforto térmico dele é muito mais exigido do que de um bovino normal. Mas para isso a gente fez barragens dentro dos pastos, até mesmo embaixo da floresta, e a gente capta a água de chuva, e aí durante o período seco, essas barragens ficam com água, na hora que eles estão com aquele desconforto maior, eles vão lá dentro da água, rolam, entram, se refrescam e saem de novo para pastejar. O bem-estar deles é o principal foco para a gente, acima de qualquer coisa.